Olá, pessoal que me segue aí. Para quem não me conhece, Cláudio Gonçalves do Estúdio A Positivo. Eu estou aqui para apresentar mais um programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma. E hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos que Márcia Hashimoto. Ela que aceitou vir aqui para gravar esse conteúdo para vocês, falar sobre empreendedorismo na área de comércio e importação, comércio exterior, importação, exportação, tudo que for negócio de aduaneira, ela vai explicar direitinho, porque assim, eu não conheço absolutamente nada dessa área. Um pouco que eu conheço da Márcia, já falando sobre ela, da onde que o Cláudio conhece a Márcia. O Cláudio conheceu a Márcia num grupo de empresários chamado ERN Group, inclusive o Daniel, que esteve aqui recentemente, também faz parte do ERN Group. E assim, foi através desse encontro de empresários que a gente acabou fortalecendo aí uma amizade. Ela já foi cliente minha também, inclusive de instalação de antena na casa dela. Então, ela está sendo convidada porque ela faz parte do meu grupo de amigos, eu posso dizer assim, né, Márcia? Que honra. Seja Obrigada. muito bem-vinda ao programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma. E quem é a Márcia Hashimoto antes de empreender? Quem foi, na verdade? Na verdade, ela é a pessoa, mas como que era a Márcia antes? Foi CLT? Durante quanto tempo? Se você puder compartilhar com a gente, olhando para esse zoinho que está aqui atrás de mim. Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Então vou fechar para essa daqui, já que ela está agradecendo, vamos aqui olhando para essa daqui. Desejo aí sucesso nessa nova empreitada Obrigado. sua. Uma honra ter sido convidada por você. A gente já se conhece há muito tempo, fica meio distante. 12 anos de... Essa amizade é muito legal isso, muito legal te acompanhar durante todo esse trajeto. Bom, quem é Márcia Hashimoto? Eu estudei e fiz faculdade de comércio exterior. Já na faculdade eu comecei a entrar numa empresa de agenciamento de carga. Fiquei lá no CLT, depois eu troquei, tive meus filhos. E aí eu voltei para a área, como CLT ainda. E fiquei lá, acho que uns 10 anos talvez. E aí surgiu a oportunidade de eu ser convidada por essa mesma empresa que eu estava trabalhando como gerente de comércio exterior, de importação e exportação, para assumir a sociedade da empresa. A empresa estava passando por algumas mudanças e eu acabei aceitando o convite de virar sócia da empresa. Foi aí que eu saí do CLT e fui para empreendedora, né? Cuidar de todas as áreas. É um universo bem diferente do que eu tinha, né? Uma coisa é você cuidar de um departamento, outra coisa é você cuidar de uma empresa. Então foi um desafio bem grande, no começo dá aquele friozinho na barriga, mas aí vamos que vamos. Aí depois eu saí Quanto de tempo lá. mais ou menos foi como CLT para depois resolver empreender? Olha, eu acho que deve ter dado uns 10 anos mais ou menos de CLT no total. Aí eu fiquei lá um tempo e aí eu fui galgando, dentro desses 10 anos, eu fui galgando vários departamentos, né? Eu comecei num departamento, aí eu fui aprendendo outras coisas, até me tornar, como diria o meu sócio, né, capacitada para assumir a empresa inteira. E foi aí. E é um aprendizado contínuo, né? Empreender é um aprendizado, é um crescimento profissional, todos os dias um desafio. E qual foi, assim, o motivo real para você resolver empreender? Era alguma dificuldade da empresa? Você consegue dar uma explicação melhor sobre esse... Então, na época que eu fui convidada, a gente estava passando por uma reestruturação e eu fui convidada a fazer parte da empresa. E aí eu fiquei lá quase 20 anos nessa empresa, trabalhando como sócia, mas eu diria que empreender, começar do zero mesmo, foi quando eu comecei a Infolabor, que é a empresa de consultoria. Hoje a gente tem uma empresa de consultoria em comércio exterior, que a gente teve que começar do zero. Então, antes disso, eu passei um período em Santos, aprendendo um pouco mais da área operacional, e aí que acho que veio aquela coragem, falei assim, não, agora vou abrir minha própria empresa. E aí você tem um propósito de querer pegar o seu conhecimento e ajudar outras empresas a alavancar negócios no mercado internacional. Então, eu acho que todo empreendedor ele tem que ter essa veia ele tem que estar alinhado com o seu propósito, né? E aí foi isso que me motivou a montar a empresa. Foi na época que a gente se conheceu lá, que eu tinha acabado de abrir, acho que fazia uns 2 ou 3 anos que eu tinha montado a consultoria. Legal.
E aí eu comecei a atender isso e prestar serviço para outras empresas ou seja, iniciar a carreira solo, né? Muitos dos músicos falam isso, né? Começar a carreira solo. Carreira solo ela não é da música, mas É, ela já sabe dar alguns dizeres aí de alguns nomes para quem resolve é isso mesmo. seguir um caminho solitário, entre aspas, mas com muita aventura, na verdade. Muita Pessoa que resolve aventura. empreender sofre alguns percalços pelo caminho. Alguns? Antes, vários. Você está sendo modesto. Antes de continuar aqui, eu peço para que você possa se inscrever no canal, curtir. Ah, não estou gostando, deixa um descurtir, comenta, fala assim, eu não estou gostando, vai por esse lado, dê sua opinião, dê sua dica. De repente você quer dar uma dica para que o programa possa se tornar melhor, mais interativo, de qualquer forma, interaja de alguma forma, compartilha. Ah, não está gostando? Compartilha com aquele seu inimigo também, fala assim, já que você se sentiu mal, de repente você tem alguém que você quer que sinta mal também, manda para essa pessoa, mas principalmente faça isso, se inscreve no canal, curte, comente, para que eu possa convidar cada vez mais pessoas. E você deve estar vendo desse ladinho aqui, tem um QR Code aqui, que é o número do meu Pix aí, se de repente você sentir no coração de, vou ajudar o Cláudio aí com qualquer quantia, porque enquanto não tiver nenhum incentivo, nada assim, nem patrocínio, nem nada do governo para me ajudar, eu estou tirando do meu próprio bolso para manter a estrutura aqui funcional. Então, não se esqueça, se puder dar uma colaboradinha, é bom. Se puder se inscrever, se inscreva. E aí vamos continuar agora. Márcia, o que eu quero perguntar para você? No começo, quando você resolveu falar assim, não, vou seguir carreira solo, qual foi a principal dificuldade que você encontrou pelo caminho que de repente pode até ter passado pela sua cabeça de desistir, assim, se você puder compartilhar com o pessoal que está assistindo, olhando para esse zoinho aqui? Então, eu venho do mundo corporativo. Aliás, muitos dos empresários acabam vindo do mundo corporativo também. E quando você está no corporativo, você tem toda uma estrutura que te atende. Departamento comercial, departamento financeiro. E aí, de repente, você empreende, olha para os lados, cadê? Não tem ninguém. Ou seja, é você É com uma você das mesmo. dificuldades, né? Você que está assistindo aí. Então, ó, presta bem atenção. A maioria dos empresários compartilham da mesma forma, cada um tem um caso diferente, mas na totalidade é bem próximo, principalmente essa parte dos setores que tem dentro da empresa, que quando a gente está trabalhando para alguém tem, e quando a gente começa a empreender, é a gente e mais ninguém. Continuando, Marcos. Então, eu acho que essa foi a grande dificuldade. Para mim, foi na área comercial. Legal. Quando você está no corporativo, os clientes, você tem uma equipe que vai atrás dos clientes, fazer prospecção e traz ele para dentro. E eu fazia reunião com os clientes quando ele já estava dentro de casa. Aí, de repente, você olha para o lado, cadê os clientes? Não, é você que tem que ir. E eu ainda tenho até hoje, uma dificuldade da área comercial, ou seja, de prospecção. E aí, ao longo dos anos aí, eu fui buscando me aperfeiçoar com o meu estilo de vendas. Então, assim, cada um acho que tem a sua particularidade. A minha venda é uma venda técnica. Então, eu vou com o conhecimento que eu vou buscando explicar para o cliente, convencer o cliente que ele pode ir para o mercado internacional, quer seja importando ou exportando produtos ou serviços, desde que de uma forma planejada. Então, tecnicamente, eu consigo fazer essa captação. E palestras e vários eventos que eu sou convidada para fazer. Então, eu descobri uma metodologia para poder fazer vendas. Mas eu não sou daquela vendedora nata, sangue nos olhos, né, que todo mundo fala. Tem alguns vendedores que são assim, né, encurralam o cliente, né, chega lá e pressiona e faz. Você compra até sem precisar, né? Então, eu já não sou isso. E eu acho que cada um tem que escolher o teu estilo, aquilo que mostra a sua essência, aquilo que mostra o seu propósito. Então, eu acho que não existe fórmula de venda. Eu, particularmente, não acho isso. Acho que você tem que gostar, principalmente, do que você faz, né? A gente estava conversando sobre isso. Isso, nos bastidores. Gostar do que você faz é super importante. E aí você usa os braços e apoios hoje que os mercados, que a sua rede de network pode te oferecer para poder te ajudar a alavancar. Mas eu acho que ter um propósito alinhado, gostar do que você faz, fazer com amor, né? Que a gente sempre falou sobre isso, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu diria assim mais importantes para quem está pensando em empreender
em algum negócio. Voltando então à questão, a maior dificuldade que você encontrou então é justamente essas outras partes da empresa que quando Outras a gente está partes. trabalhando para os outros, a gente só entrega o nosso conhecimento daquilo que a gente domina. Aí essa questão administrativa também foi É, algum... o administrativo até não, porque eu passei pelo administrativo. Então eu Sim, sim, conheci mas um assim, pouquinho o que eu, sobre o que eu isso, mas digo... não. Eu acho que montar um plano de negócio. Isso que eu ia Primeira falar. coisa, eu acho. Eu acho que quando eu iniciei o meu negócio, não existia esse negócio de plano de negócio, Canva, sabe? Não existia nada disso. E aí eu fui fazer esse plano de negócios depois que eu tinha resolvido abrir um CNPJ e empreender. Então, eu acho esse plano extremamente importante para que você cresça e inicie um negócio já estruturado. Então, eu acho extremamente importante, tanto é que eu dou aula, mentoria sobre isso também, né? Muito legal. Aí, durante esse início que você teve, aí quando você acertou o caminho das pedras, igual você falou, lá no começo, logo quando a gente se conheceu, 2013 mais ou menos, que estava participando do RN, ali você estava estruturando ainda, e aí o Isso. RN ajudou bastante também na questão dos, que a gente fala aqui, no RN, infelizmente eu não tive condição de continuar, por causa de várias coisas pessoais, inclusive, que aconteceu, mas além do network, a gente tinha muita partilha de coisas boas e coisas ruins que aconteciam com os empresários. E sempre tem um pedacinho que pega e agrega. Foi crucial esse O tempo, legal né? lá é que a gente tinha os workshops, não sei se você lembra. E aí era um dia que juntava todos os empresários para poder debater sobre um problema que algum empresário estava tendo. E aí a gente compartilhava as experiências com todo mundo. E aí dessas experiências que os outros passavam, experiências boas e ruins também, porque eu acho que as experiências ruins também ajudam a gente a crescer e olhar às vezes com outros olhos o problema, né? E às vezes não é um problema tão grande assim. Então essas redes de relacionamento, eu diria, eu concordo com você que foram extremamente importantes para você moldar o teu produto, as suas entregas, enfim. Mas eu diria que assim, a gente aprende, eu já tenho quantos anos? 20? 10, estou indo para 13 anos de empresa. E eu falo que ainda não está pronta. Você sempre tem que estar renovando, ainda mais na minha área de comércio exterior. É, Cada hora chega cada hora chega um uma negócio, lei é guerra não diferente. sei aonde, impacta nos Ó, fretes, o tarifaço que só para acaba. deixar claro com a galera que está assistindo, hoje, dia 8 de setembro de 2025, eu não sei em que ano você vai estar vendo este programa, porque vai ficar na plataforma do YouTube. Então eu não sei qual que vai ser o cenário político, o cenário de trabalho, mercado de trabalho, de empreendedorismo no ano que você estiver. Estamos na data de hoje, então ela mencionou o tarifaço, essas coisas todas aí, que é o momento atual da humanidade hoje. Pode ser que você vai pesquisar sobre a gente já vai ter até passado, vamos dizer assim, né? Porque ninguém fica para semente. Porém, só para deixar claro aí, o Verdade. pessoal não ficar com um ponto de interrogação, de repente está assistindo daqui 20, 30 anos e o cenário pode ter mudado drasticamente. Pode ser que o E vai mundo tenha até mudar. acabado, né? E vai mudar. Como sempre muda, vai Sempre muda. mudar. E eu acho que isso faz parte do crescimento profissional da gente. A gente tem que encarar isso. Eu acho que toda dificuldade, toda pedra no caminho que a gente encontra no decorrer da nossa vida de empreendedor é um fato para você crescer profissionalmente. Então, eu vejo às vezes alguns empresários falando, reclamando de algumas coisas, eu falo assim, meu, vê pelo lado bom, ó, o quanto você está crescendo em termos de conhecimento, você está buscando novas opções. Isso é melhorar a sua empresa, é melhorar suas entregas, cliente novo que aparece com um problema diferente. E aí a gente vai melhorando e capacitando melhor a nossa equipe também. Então, isso eu acho que é legal. Então, eu acho que toda empresa ela tem que passar por um constante crescimento, e uma Atualizações constante constantes. atualização. Você está remodelando, muda aqui, muda ali. A minha área muda o dólar, né? O dólar hoje está daqui um mês pode estar diferente. Então, E a gente tudo tem que muda, estar. né? Porque quem E tudo trabalha muda. nessa parte de importação e Exatamente. exportação tem que estar atento a bolsas de valores, a flutuação do mercado financeiro, tanto do dinheiro em si, né? Que cada lugar tem
Cada variação lugar tem uma... A diferente, economia de cada país tem uma reage forma diferente. diferente. Então, esse comércio nessa parte, o comércio exterior nessa parte que ela trabalha É. é crucial. Se de repente você não quer empreender, vamos dizer assim, de pronto agora, mas você resolva empreender justamente numa área de uma loja de produtos importados, O e-commerce, tem que muita gente procurar uma tem. pessoa que entende, e a Márcia, hoje, a única pessoa que eu sei que eu consigo indicar, tanto é que eu convidei, não pode ser que futuramente apareça uma outra pessoa que trabalha na mesma área dela para participar do programa, para contar o caso dela, mas hoje a Márcia está aqui, então de repente você está querendo montar um e-commerce, ou mesmo uma loja física, mas com produtos importados, ou também você está fabricando produtos e quer mandar lá para fora. Então você pode procurar a Márcia para saber sobre isso, como é os trâmites, taxas, o que tem que preencher, tudo isso aí faz parte Isso, para você, para exatamente. você, fique claro que para você que queira fazer tudo bonitinho, tudo certinho, porque tem muita gente aí que vai lá para o Paraguai e traz um carro lotado e não está nem aí com nada. Estamos falando de pessoas que queiram agir dentro da lei, procurar a Receita Federal, pagar todas as taxas. Seu produto vai ser mais caro, mas vai ter mais garantia, vai ter... Então, Márcia, o que eu quero perguntar para você, hoje, a Infolabor é o nome da sua empresa. Uhum. A Infolabor hoje ela atende públicos de qual nicho, vamos dizer assim, né? De pequeno, médio e grande portes, ou tem um nicho específico que você trabalha? Hoje, o perfil do nosso cliente hoje é aquele que está começando ou que está pensando em começar a importar ou exportar. Então, a gente pega desde o planejamento, estrutura o negócio, monta o planejamento, monta o estudo de viabilidade para habilitar ele a começar a importar ou exportar. No caso da exportação, a gente está atuando com a parceria com o PIX, que é da Apex, que é a Agência de Promoção de Exportação. Então, hoje nós conseguimos, através deste programa de capacitação de empresas para exportação, dar esta capacitação gratuita para as empresas. Então, você começa a se planejar para internacionalizar a sua empresa, que é diferente de exportar ou vender para o mercado internacional. Você tem que ter todo um preparo, adaptar seu produto, montar preço. Então, tem uma série de detalhes e que nessa capacitação a gente ajuda as empresas de forma gratuita, ou seja, ela é subsidiada pelo governo, pela Apex, porque existe um interesse muito grande do governo que mais empresas exportem. E não tem aquele negócio, né, de que, mas Márcia, eu sou pequenininho, eu não consigo exportar. Não existe limite. Qualquer tipo de empresa, perfil, simples nacional, pode exportar. O que é importante a gente analisar é fazer um planejamento para que essa exportação se torne um negócio lucrativo para você, porque senão ele não vale a pena. Então, para isso, existe o planejamento, que é essa capacitação que a gente dá gratuitamente para as empresas. Mas eu também sou mentora, dou mentorias para as empresas que estão pensando. Vamos chegar nessa parte, mas antes eu queria perguntar o seguinte. Essa questão do pequeno que está querendo se tornar internacional, vamos dizer assim, que a marca dele consiga atingir pessoas lá fora. Esse caminho a seguir, igual você falou, a pessoa tem que fazer toda essa parte de documentação para internacionalizar a empresa antes de vender qualquer coisa, é isso? Isso mesmo, preparar. E dentro de pessoas, eu digo pessoas porque por trás de todo o CNPJ tem uma pessoa, mas digamos o termo certo, a empresa. Um caso de alguém que começou desse tamanhozinho e que hoje, digamos que está não precisa citar o nome da empresa, mas compartilha com o pessoal quanto tempo mais ou menos demorou. Fala assim, porque a pessoa seguiu certinho, quanto tempo ela demorou para tomar uma proporção maior dentro da área dela, no caso de exportação, não digo de importação, no caso de exportação. Exportação hoje, como eu comentei, né, não existe limite de tamanho da empresa, mas existem alguns produtos brasileiros que são muito bem requisitados no mercado internacional. Então, hoje, pequenas empresas podem ter isso. Eu estou mentorando empresas de serviços que estão exportando tecnologia, por exemplo. Eu estou mentorando empresas de cosméticos, empresas de alimentos, saúde orgânicas, alimentos orgânicos. Então, a gente tem aí um perfil bem diversificado de empresas.
O importante mesmo é você se preparar. Esse processo de capacitação que a gente dá, ele segue 29 módulos e a gente dá ele em 2, 3 meses, mais ou menos. O legal de participar desse programa do PIEX, que é o programa da Apex, é que depois que você passa por esse processo de capacitação, você se torna uma empresa elegível para participar das missões da Apex. O que são essas missões da Apex? A Apex traz investidores estrangeiros para o Brasil, participa de rodadas de negócio, leva você para expor o seu produto em feiras internacionais, te ajuda a buscar parceiros internacionais. Suponho que você queira... vou falar um pouquinho do teu público, que é a área de música, por exemplo. Às vezes você quer levar a tua música para o mercado internacional, por exemplo. Isso também entra na parte Entra. da aduaneira também? Não é simplesmente colocar numa plataforma e jogar exportação lá? de serviços, Nossa, na que verdade. legal. Então você pode eventualmente fazer os shows lá fora. Você sabe que nós temos 4,5 milhões de brasileiros morando fora e que consomem produtos e serviços brasileiros. Esses 4,5 milhões hoje é o contabilizado, porque tem muita gente que está lá fora que não está nem documentado, está lá clandestino, que fala? Como é? Clandestino, né? Hoje já o processo de legalização nos países, existem alguns países até que eles te facilitam esse processo, te ajudam no processo, porque tem interesse em mão de obra brasileira, por exemplo. Depende muito do segmento. Mas qualquer tipo de serviço hoje você pode exportar. A música você pode exportar eventos, por exemplo. Aí você tem vários outros, né? Contabilidade, área jurídica, que são os advogados, área de arquitetura, engenharia. Hoje, praticamente tudo você pode exportar em termos de serviços e em termos de produtos também. Só que aí, de novo, a gente volta e reforça a necessidade de você se planejar para levar o seu produto ou serviço para o mercado internacional. Essa é uma parte que eu diria extremamente importante, né? E aí, na questão do empreendedorismo nessa área, hoje, você atende pessoas que estão querendo fazer tudo isso aí. Aí, voltando ao assunto da música que você citou, né? A maior parte do meu público atualmente é de músicos, tanto é que o pessoal está se perguntando, olhando para a Márcia aqui, está vendo um amplificador lá no fundo. Olhando para mim, está vendo uma bateria aqui no fundo. E aqui foi o único ambiente mais neutro que o pessoal, se ficar só nessa câmera aqui, o pessoal não ia saber, achar que era um estúdio de podcast comum. Que também eu consigo atender aqui, caso seja a sua necessidade aí que está vendo agora esse programa. Não se esqueça de inscrever, de curtir. Até agora você assistiu, está gostando? Comenta, legal, achei legal esse tema que ela abordou. Deixa aí, interaja com a gente para que possa atingir mais pessoas daqui para frente. E então, a maior parte do meu público é músico. Então, assim, tá vendo só, pessoal? Até a parte musical, artística, não digo só musical, né? Também existe apresentações de teatros, companhias de dança, tudo isso aí também é passível de serviço, que não deixa de ser, né? Um serviço que você está mandando para fora. Tanto a ideia em si, que de repente a pessoa pode contratar outros artistas lá e fazer o espetáculo, o cara que é digamos, um autor de uma história. Ele pode exportar só essa história e uma companhia de teatro lá fora possa executar. Pode. Também é Você tem a mesma legislação aqui. Você tem direitos, marcas e patentes, por exemplo, direito autoral. Você também tem, quando está falando de livros. E a gente não fala só nesse, por exemplo, um espetáculo. Tudo que vai agregado a ele, toda a parte de vestuário. Eu tenho uma pessoa que uma vez ela entrou em contato com a gente, que ela tinha vendido toda a parte de vestuário de uma peça de teatro na Inglaterra. E ela fez aqui, ela produziu aqui e exportou esses vestuários, não sei como é que chama, né? Camarim? Não é camarim. Não sei como é que chama. Figurino. Figurinos, isso. Os figurinos todos dessa peça de teatro que foram exportados. Então, assim, além da arte em si, tudo que vai agregado a ela também, né? Então, tudo. Ou seja, nessa área, caso a pessoa resolva empreender nessa área, o leque é enorme, amplo demais. Enorme. E eu falei assim, você nem precisa cantar inglês ou cantar espanhol. Você pode atender os públicos lá fora também, né? Então, assim, aí tem o pessoal da igreja que às vezes faz essas missões para fora, por exemplo. Isso também entra em documentado. Também.
Então tem Ou- várias oportunidades aí. Aí na questão dessa área de aduaneira, é aduaneira que eu posso falar? Aduaneira. O termo é aduaneira. A área Área, aduaneira, como é que a fala? gente só pega, Administrativo, como a é que gente só fala? pega a área aduaneira quando a gente fala de bens, porque tem que passar pela aduana. Hum. Quando a gente fala de serviços, eu não tenho a fiscalização de uma aduana, mas eu tenho a fiscalização de câmbio, por exemplo, que é o controle de moedas que entram e saem do Brasil. Então, eu preciso, quando eu entro um dinheiro no Brasil, eu preciso estar atrelado a alguma venda, ou seja, de serviços ou venda de produtos. Então, eu tenho que estar atrelado a isso. Então, existe uma regulamentação para isso também. Ou seja, o serviço não passa pela aduana, mas ele tem um controle, obviamente, do governo. Muito interessante. O pessoal pensa que é só ir lá e estou É, mandando para fora o que eu sei fazer, o que eu sei, você tem que o que eu amarrar penso, tem tudo. que ser tudo bonitinho, até por questão de direitos autorais, você falou, não só livro, né? De Isso. repente você fez um projeto arquitetônico que vai ser construído lá num país da África, na África do Sul, por exemplo, e o Exatamente. seu nome tem que estar atrelado a isso, porque senão você perde o direito disso e de repente um outro lugar queira Pode o roubar a tua mesmo ideia. projeto e vai ser roubada a ideia sem você ter nenhum benefício disso. A Vai ser mesma coisa, conhecido internacionalmente, mas sem a a mesma coisa questão que acontece financeira. no Brasil, em termos de regulamentação, que você precisa registrar isso, existe fora também. Aí você tem que saber a legislação daquele país que você está indo. Ah, Angola é E aí é, diferente de Espanha, que é diferente da China. Então aí a gente tem que conhecer cada regulamentação de cada país para você adaptar e se regularizar naquele país, assim eu como você está costumo dizer regularizado que o aqui. empreendedor é aquele que vai pegar e solucionar ou a dor, ou a É, falta de tempo que a pessoa tenha de fazer, ou a falta de ferramenta que a pessoa tenha de fazer, ou de, né, o médico vai cuidar do doente, o técnico, o antenista vai subir no telhado porque às vezes a pessoa não tem escada ou não tem coragem de subir. Então é assim que funciona empreender. Por isso que eu falo para todo mundo que exatamente. vai, em todos os programas eu cito a mesma coisa. Escolha algo que você saiba fazer com maestria, igual eu falei, para solucionar o problema de outra pessoa e você vai ser remunerado por isso. Eu falo para todo mundo, todo programa eu falo. A gente tem a mania errada de falar que a gente ganha dinheiro. Na verdade, a gente tem que fazer o dinheiro, né? O dinheiro ele é O dinheiro é fabricado consequência, não é é causa. fabricado para É. poder vir para sua mão. Porque ganhar, a gente ganha do tio, ganha da avó, ganha da mãe quando é criança, mas nós que trabalhamos, pessoas adultas, a gente tem que receber por aquilo que a gente está entregando. Seja por tempo, seja por expertise, não importa. Por isso, escolha sempre uma coisa que você ama fazer, e aí você vai se dar muito bem, porque você já vai estar feliz fazendo aquilo que você ama e vai ser remunerado por isso. Eu acho que Uhum. você, quando Exatamente. você fala com Empreendedorismo é isso, né? propriedade, né, sobre o negócio, é porque ama o que faz. E faz toda a diferença. O principal diferencial, eu acredito, de todas as pessoas que eu tenho convidado aqui são pessoas que dominam a área e que fazem por amor em primeiro lugar, não simplesmente pensando no financeiro, porque senão vai chegar o final do dia, vai encostar a cabeça no travesseiro, vai ficar, ganhei meu dinheiro, mas eu estou feliz, não estou. E você com certeza Tudo que vem concilia. vai embora rápido também, Tanto não é vale a que agora pena. ela vai falar de uma situação que ela está vivendo atualmente, que ela já vinha prestando serviços em outros lugares, só que agora também, uma coisa que vocês vão ficar sabendo, que eu fiquei sabendo recentemente, é que a pessoa pode ser CLT, resolver empreender e trabalhar as duas coisas juntas. E ela vai falar agora de uma situação que ela está vendo também ao contrário. Ela já foi CLT, empreendeu e agora ela Vou voltar para o CLT. vai Quem voltar a ser diria? CLT e vai continuar CNPJ. É isso que fica bem claro para você, que às vezes se você acha que não pode, pode, certo? Pode. É, Explica aí essa experiência, essa novidade é aí. que eu tenho estou atuando em várias frentes aí. Sou técnica lá da Apex, como CLT, tenho a minha empresa como sócia também com CLT, e agora eu passei no concurso para dar aula na FATEC, que é o Paula Souza, o Instituto Paula Souza, e lá eu vou ser CLT. Então, ou seja, eu estou fazendo o caminho contrário. Mas eu vou continuar com as minhas mentorias, com as minhas consultorias no PJ, né, com a minha empresa, mas vou também ter um braço aí que a gente começa a dar aula também.
Eu acho que o negócio Partilhar de dar área conhecimento é uma coisa. eu acho que dar aula é uma coisa que eu sempre quis, aliás, eu já estava dando aula, dar mentoria, eu sou professora também numa outra escola, porque eu acho que a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento, que senão de nada vale o teu conhecimento se você não passa ele para frente. E aí você tem que utilizar isso para poder ajudar outras pessoas a trilharem esse caminho também. Porque eu acho que a gente tem que contribuir com a comunidade, o que a comunidade deu para a gente. Então, dar aula sempre foi um dos meus projetos. E aí eu estou meio que calçando aí um terreninho para aposentadoria já, né? Então eu estou já migrando algumas coisas aí. Então vou voltar a ser CLT de novo. Que quem legal. diria? É uma situação igual assim, partilhar conhecimento, nesse sentido eu até concordo de dar aula, porque no Brasil, infelizmente, se você está vendo aí do exterior, é um dos países que eu acho que é menos valorizada a questão do ensino, porque você é oriental, você é descendente de japoneses, certo? Uhum. Lá no Japão, pelo que eu sei, o rei do Japão é a única pessoa que ele abaixa, que ele faz uma certa reverência é o Para termo, né? professor. É para os professores. Porque se não fosse um professor, ele não estaria ali como rei, né? Porque o rei ele tem que saber de várias coisas, além do mais, né? Então, assim, infelizmente no Brasil a gente usar o termo dar aula seria bem sucinto mesmo, pela É, questão do nunca é valorizado como se deveria. Então, assim, realmente dar aula e partilhar conhecimento é uma coisa que faz muita diferença na nossa vida. E ela citou sobre a questão de um projeto social também aqui nos bastidores, alguns, né? Porque não é um só, né? Você tem feito alguns. Aí o pessoal pergunta, mas aonde a pessoa arruma tempo para fazer tudo isso? é o que sempre me perguntam. É aonde eu quero chegar com a questão de quando a pessoa faz aquilo que ama fazer, o tempo parece que multiplica. Você parece que fala, nossa, não vai dar tempo. Acaba dando, porque você está fazendo uma entrega com amor, com afinco daquilo que você já domina e está deixando um legado para a sociedade. Igual você falou, a sociedade nos deu e é um jeito da gente devolver. Retribuir para a Esse programa, sociedade. por enquanto, mesmo tendo esse QR Codezinho que eu já apontei que está aqui embaixo, aqui, caso você queira, né, ajudar aí para que continue passando esse programa aí para vocês, convidando pessoas para virem aqui no estúdio, fica aqui também, de certa forma, uma entrega daquilo que eu tenho feito aqui no estúdio para a sociedade. Se vai ser daqui 30, 40 anos que você está vendo esse vídeo, eu não sei. Pode ser que eu não esteja mais aqui, realmente falando, pela questão de ordem natural das coisas. Mas é uma coisa que eu senti a necessidade de partilhar daquilo que eu uso para me manter em prol do pessoal que vai assistir, que vai resolver. Se uma pessoa só quiser empreender a partir desse programa, ou de qualquer um outro que eu tenha gravado, ou de qualquer outro que ainda venha a ser gravado, eu já vou ficar muito feliz, já vou ter um sentimento de missão cumprida. Se eu vou estar recebendo, se alguém vai estar fazendo no QR Code um pixinho aí ou não, eu não estou preocupado, eu estou preocupado em deixar algo para a sociedade. Márcia, a Infolabor hoje, um caso assim que o que fez você lá no início, eu esqueci de perguntar isso aí, que resolveu você tomar a iniciativa de falar, não, é realmente um caso que você pegou lá e falou assim, não, aqui é onde eu vou fincar minha raiz. Alguém que se destacou de acordo com aquilo que você entregou de serviço, uma situação que você de repente lembra, de que fala assim, não, agora eu acertei, eu amarrei o meu burro na sombra agora, porque é esse caminho que eu quero trilhar. Já que você falou de trilha, né? O que você pode partilhar com a gente aqui no programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, daquilo que foi aquela coisa, falar assim, não, é aqui que acertei. Um caso que a pessoa estava com algum desembaraço, que fala também, né, dessas coisas de importação e exportação, que você resolveu e a pessoa também, a partir também, além dessa satisfação da pessoa ter resolvido o problema, de ter também partilhado com outras pessoas algumas coisas que serviu para ela, que você foi e atendeu também, que já gerou indicação de serviços que fizeram diferença na sua carreira. Olha, eu diria que no começo, quando eu resolvi, aliás, antes de eu resolver empreender e montar Infolabor, eu fiquei 2 anos em Santos, trabalhando em Santos. E lá em Santos foi bom porque eu consegui colocar à prova o meu conhecimento.
Então, eu trabalhava no prestador de serviços e vinha muitas pessoas lá, empresas, tirando dúvidas comigo. E aí eu coloquei à prova, falei assim, cara, 30 anos de comércio exterior, eu tenho muito a contribuir com a comunidade, porque eu tenho conteúdo e eu coloquei à prova isso. Isso que me motivou, falei assim, agora eu vou ajudar, eu vou fazer a mesma coisa, agora ajudando mais pessoas com focos agora no pequeno e médio. Porque hoje o nosso foco é o pequeno e médio, é aquele que não sabe por onde começar, tem um projeto, quer colocar ele nos trilhos, mas não sabe nem por onde começar. E o comércio exterior tem uma grande dificuldade de você obter as informações. São vários órgãos. Ah, você vai ver lá a legislação da Receita Federal? Legal. Você está pronto para importar ou exportar? Não, porque você tem que ver a legislação de câmbio do Banco Central. Ah, é um produto que tem regulamentação específica. E aí vai indo, né? Então, é muito difícil as pessoas conseguirem montar o quebra-cabeça inteiro, né? Então, por isso que a gente resolveu empreender, porque eu coloquei à prova e eu vi que eu poderia ajudar muitas pessoas. E a gente tem casos assim, pessoas vêm com um projeto, às vezes, de querer importar ou querer exportar, mas não tem a visão completa do negócio de cada uma das etapas. E quando a gente coloca isso tudo no papel, é que a gente vai ver os detalhes, e esses detalhes é que podem fazer toda a diferença no seu projeto final. Então, daí a importância da gente pensar bastante no planejamento. E é como eu falei, a gente recebe casos assim de empresas, estou pensando em fazer, ou empresas que semana passada teve um cliente que fez uma importação via remessa expressa e foi bloqueada lá na Receita Federal. Ele virou para mim, Márcia, eu sempre fiz. Só que a característica desse processo que chegou não atendiam a regulamentação de remessa expressa. E ele não sabia disso. Ou seja, é por isso que é importante a gente fazer um planejamento, inclusive nas pequenas importações ou exportações, é necessário a gente fazer um bom planejamento. Isso a gente recebe todo E dia. qual foi o caso mais estranho de desembaraço ou de alguma coisa relacionada a essa área de comércio exterior que você já pegou? Puxa, a gente pega. Nós somos surpreendidos todos os dias quando vem greve da Receita Federal e dá um canal vermelho, aí você tem que se virar lá para ter. Mas eu diria assim, uma das coisas que eu vi bastante acontecer foi na época da pandemia. Muita gente tinha na carga no mar, o dólar chegando aqui super alto, não sei se você lembra, o dólar estava 6 e pouco, e aí carga no mar, chegando para você nacionalizar e a tua fábrica parada, você não ia precisar do produto. Então você ia nacionalizar um dólar alto de uma mercadoria que você não ia precisar porque a sua fábrica não estava funcionando. Então aí entra o nosso expertise, o nosso conhecimento de regulamento aduaneiro para ver o que a gente pode fazer para poder minimizar esse impacto. Então a gente pegou muita carga que a gente entrepostou, por exemplo, para não nacionalizar um dólar muito alto. Eu guardei essa carga sem nacionalizar, aí ele não me impacta o fluxo de caixa e eu consigo nacionalizar isso depois, quando o dólar abaixou, e até minimizar aí um problema de cargas, né? Porque eu não ia precisar daquela carga no momento, né? Então existem algumas ferramentas da Receita Federal que só quem conhece pode estar te ajudando e te aconselhando qual que era a melhor dela. Mas assim, o planejamento, é que naquela hora, por mais que a gente planejasse, chegou uma hora que parou tudo, né? Sim. E aí você faz o quê, né? Então aí vem a expertise da gente planejar e ajudar sempre o cliente na melhor forma para ele pagar menos o custo dele da importação e na exportação para ele poder reduzir essa carga tributária, porque a legislação permite isso, para que você beneficie o seu produto para a chegada do mercado internacional. Então, daí a importância da É gente fazer um onde, bom é planejamento. onde que entra o especialista que Isso. estudou, que continua estudando, A se gente tem que estudar aperfeiçoando. todos Da mesma forma que eu sempre. brinco com o pessoal que vem aqui no estúdio, que eles perguntam, Cláudio, eu quero montar um estúdio. Eu falei, você quer montar uma coisa que você não termina nunca? Monta um estúdio. A Márcia mesmo chegou aqui, que há muito tempo atrás a gente tinha a mania a mania não, né? É uma Das das, reuniões, das um a um. reuniões lá do RN, tem que ter um a um que a gente chama de um ir conhecer o negócio do outro para poder indicar com propriedade, com mais certeza daquilo que está falando. E ela até falou, nossa, mudou muita coisa aqui desde a última vez que veio. Realmente, né? Quando ela Mudou veio aqui, não tinha bastante, nem, para parabéns. quem conhece o estúdio, não tinha nem um aquário de vidro aqui na bateria. Aqui, o aquário aqui, o vidro que tem aqui, não tinha isso aqui ainda.
Eu até falo, tem mais, ela falou, tem um Big Brother aqui, tem um monte de câmera, que muita gente quer gravar o ensaio e eu já disponibilizei as câmeras de um jeito aqui que pegue vários ângulos. Então, na parte de aduaneira, na parte de comércio e exterior, importação, exportação, está sempre se atualizando. Então, é uma área que não vai ter ociosidade se a pessoa resolver entrar, porque às vezes tem gente que não gosta de ociosidade. É uma área boa para entrar porque tem atualizações. Não tem um dia igual o outro. Em cima de atualizações. Uma coisa que eu quero perguntar para você, Márcia, é nessa área, hoje, olhando, depois você vai olhar para cá, mas por enquanto olhando naquela ali mesmo. Qual é a sua dica para quem queira começar nessa área de exportação e importação? Uma dica assim que você fala assim, olha, se eu tivesse começado desse jeito hoje, depois de 12, 13 anos com a empresa, obviamente, você estaria num patamar um pouco melhor que de repente você igual vai partilhar conhecimento dando aulas agora. Mas hoje, olhando para essa lente aqui, qual que você seria a dica assim que você fala, olha, isso aqui é primordial? Para quem quer começar no mercado internacional, quer seja importando ou exportando bens ou serviços, a primeira coisa que tem que fazer é planejamento. Você precisa conhecer, para exportar, você precisa conhecer quem é o seu público, qual o mercado que você quer atingir e qual é a adaptação que às vezes você tem que fazer no seu produto ou no serviço por causa da entrega. E na importação é conhecer como que funciona a legislação brasileira para poder nacionalizar o seu processo. E tudo isso a gente consegue montando um bom planejamento. Então isso esse é primordial. Esse é o onde que não adianta correr, não existe jeitinho. E tem muita gente que pega com a facilidade da internet, entra lá no Alibaba, no AliExpress da vida, viu lá, nossa, $1, super barato, vai lá e pega e compra. Só que aí não viu, a mercadoria ficou parada na alfândega, porque não está atendendo a legislação, está faltando documento, está faltando informação, e aí perde o que você pagou. Então, eu costumo fazer um comparativo assim, né? Você vai fazer um churrasco na sua casa, você tem que planejar. Quantas pessoas vêm, o que você vai servir, você faz todo um planejamento. E por que para importar e exportar as pessoas não fazem planejamento? Ou seja, é super importante, não importa o tamanho da carga. Você tem que planejar e saber se está de acordo para que você não tenha problemas. Então é isso na questão da dica principal para quem quer começar. Isso vale, acho que para 99% Tudo, né? das empresas, que é o planejamento. Cada qual na sua área, cada qual com os seus métodos. Busque uma pessoa que tenha conhecimento para te ajudar nessa primeira fase, que é super Estude, importante. a questão da administração com ênfase em comércio exterior. Não sei nem se é esse termo que usa Agora tem ainda. comércio exterior. Agora tem a matéria específica de comércio exterior para você que de repente não está querendo, você aí adolescente, pré-adulto, que está querendo, né, aquele, como é que chama? Antigamente a gente falava do exame... Do Enem? Não, de dom, para ver se a pessoa tem aptidão. Teste vocacional. Teste vocacional. De repente você vai usar este programa ou a série de programas do empreendedorismo para tentar imaginar o que você vai querer seguir para a sua vida, seja empreendendo ou seja trabalhando CLT. Você tem que buscar o conhecimento daquilo que você se identifica mais. Isso é fato. E aquilo que eu sempre bato nessa tecla. Fazendo uma coisa que você gosta, você não vai se frustrar tão fácil, você vai se dedicar mais e você vai entregar um serviço de maior qualidade. O que vai fazer você se destacar no mercado de trabalho, seja como empreendedor, seja como CLT. Você sempre vai se destacar fazendo aquilo que você ama fazer e sem se preocupar em primeiro lugar com o dinheiro. Claro que todos nós que empreendemos... Dinheiro é consequência, né? Dinheiro é consequência, mas melhor fazer um dinheiro com aquilo que você ama do que com aquilo que você só simplesmente está almejando ter uma quantia de dinheiro. O pessoal vai muito nos tigrinhos da vida aí, vai muito nessa linha de dinheiro fácil. Não existe, gente. Não existe almoço grátis. Não existe... Eu acho assim também. Quando você resolve empreender e ele está alinhado com o teu propósito, você passa por obstáculos muito mais fáceis. Porque obstáculos eles vão ter. Parece que a gente tem uma perna maior para poder pular, né? Vamos dizer assim. Obstáculos você vai ter sempre. Altos e baixos você vai ter sempre.
Mas quando o seu negócio está alinhado com o seu propósito, você ultrapassa essas barreiras muito mais fácil. Tá ouvindo? Prestou bem atenção? Então, vá por um caminho que você ama, porque as barreiras vão estar mais fáceis de passar, porque você vai estar menos frustrado, você vai estar feliz fazendo o que você ama fazer e vai ser remunerado por isso. Vai por mim, vai pela Márcia aqui, vai por qualquer um dos que já passaram aqui no programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, gravado aqui no Estúdio A Positivo. E Márcia, eu tenho alguma consideração final que você queira falar para os nossos espectadores? Não, Já só agradecer. agradecer Gente, mesmo. sigam o Cláudio nas redes sociais, ajuda a alavancar esse projeto aí, que é maravilhoso. Tá muito alinhado com o propósito do Cláudio, a característica do Cláudio é esse atendimento, essa humanização, essa preocupação com o cliente. Então, eu desejo, Cláudio, sinceramente, muito sucesso para você nessa nova jornada. Então, gente, colaborem aí com a Deixa eu colocar aqui, Positivo. colocar aqui o. Aqui. Isso. Ó, não esquece aqui, ó. Colabore ali Do lado com... de cá tem um QR Codezinho, mas na descrição do vídeo também vai ter aí o número do Pix, aquele código que você copia inteiro e cola também, que vai ser mais fácil digitar o número do celular que está aqui mesmo, aqui embaixo, que é o número do meu Pix. E, Márcia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gratidão. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado também de receber esses conteúdos aí. E olhando para essa câmera aqui, fala sobre rede social, os contatos que você tem para poder o pessoal entrar em contato com a Infolabor, com a Márcia Hashimoto. Então, gente, precisando de qualquer ajuda, tanto na importação quanto na exportação, de bens ou serviços, ficou com alguma dúvida de algum tema que a gente comentou aqui, só entrar em contato comigo. Eu estou no Instagram como M Hashimoto. Estou no LinkedIn também como Márcia Hashimoto. No LinkedIn a gente tem uma newsletter que a gente compartilha notícias sobre o comércio exterior. E meu WhatsApp, se puder deixar aqui para o pessoal entrar em contato também, é 11 99940 0945. Pode repetir? 11 99940 0945. E aí tem um programa de capacitação lá do PIEX, que é um programa de capacitação gratuito. E eu sou responsável por toda essa região aqui de Barueri, Santana. Então, todas as empresas que estão ao nosso entorno aqui, eu sou a técnica responsável. Então, me procure se você estiver interessado em saber mais sobre esse programa ou entrar nessa jornada aí de começar a levar os seus produtos ou serviços para o mercado internacional. Eu estou aqui à disposição para ajudá-los. Viu? Vai estar tudo na descrição aqui embaixo, esse projeto também social e outras coisas que ela quiser, fala assim, aqui nos bastidores, depois ela vai deixar comigo aqui, eu vou deixar tudo anotadinho aqui embaixo aqui, ó. Você vai, eu não sei se vai estar vendo no celular, se vai estar vendo num tablet, se vai estar vendo num PC, ou até na televisão, na sua Smart TV aí, vai ter a descrição, em algum lugar você vai achar todos esses descritivos, redes sociais, telefone, o site desses projetos, vai estar tudo aqui. Mais uma vez, Márcia, obrigado. Gratidão. Um abraço para toda a família e até o próximo programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, gravado aqui no Estúdio A Positivo, se Deus quiser. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau, gente.